o Cedric ficou em São Paulo por conta de uma virose, e aí tem o Mailton. Com quem que você iria na lateral direita no jogo de Eu, quinta-feira? eu ia com o Cedric. Eu ia com o Cedric. E eu faria uma. Eu jogaria exatamente com esses três aí na zaga. Falei hoje no Minuto 3Z. Por quê? Porque nós precisamos da vitória desde o começo. E o Arboleda voltou mal. O Arboleda com a bola no pé, na saída de bola, é ruim. Ele é um monstro do desarme, admirável. Mas o São Paulo vai ter que jogar. E para jogar, o Ferrarese é melhor saindo pelo lado direito, mesmo tendo cometido aquela falha lá em Quito. Ele com o Cedric, que estão acostumados a jogar, e o Sabino é melhor também construindo a jogada. E o Alan Franco também tem qualidade com a bola no pé. Por isso que eu sairia exatamente com essa defesa aí. Não sei se o Gisbrecht e você, Ale, pensam igual. Eu entendo o pensamento, mas eu acho que o Crespo vai com o Arboleda. Eu colocaria o Mailton na lateral, mas eu acho que o Crespo vai com o Cedric. E aí Por fica qual razão, Xará? Curiosidade. Por que seria com o Mailton desde o início? Curiosidade. Não, o Mailton, mesmo ontem, que ele não foi tão bem quanto quinta, ele me parece mais versátil que o Cedric. E isso sem falar que ele é mais novo, né? Então ele tem mais fôlego e tudo mais. Eu também acho que se o Ferreirinha tiver disponível, e parece que ontem foi só cãibra mesmo, eu acho que ele vai com o Ferreirinha e não com o Rigoni. E eu fico na dúvida também se vai ser o Rodriguinho ou se vai ser o Pablo Maia. Mas qual que é o sentido, gente, de ter 3 volantes, Xará? Mas é porque o Marcos Antônio e o Bobadilha, eles são mais ofensivos, e vira e mexe, o São Paulo vinha jogando com como é que é? O Pablo Maia mais atrás e o Bobadilha. Isso aqui, mais por aqui. Mais assim. Inclusive, entendi. O Marcos Antônio tem sido um motorzinho em termos de armação, né? E fez falta ontem, né? Você vê que o São Paulo estava completamente perdido. É isso que eu dou um desconto para a partida do Rodriguinho. Primeiro, porque ele saiu no intervalo. E segundo, porque não tinha a companhia dos outros jogadores, né? O Alisson realmente essa temporada está muito abaixo, né? E o Luan também acabou meio perdido ali, não fez uma boa partida. Né? Ninguém fez uma boa partida ontem, essa que é a verdade. Com exceção do Yang, viu? O Yang, na minha visão, acabou fazendo boas defesas e deu uma limpada naquela impressão ruim inicial daquela estreia lá contra o Sport. Embora tenha dado uns... Essa formação aqui, o Gisbert acha que vai assim, o Crespo, é isso? Sem meia? Na verdade, com o Arboleda no lugar do Sabino. Mas a minha impressão mesmo? Agora, a não ser que tenha alguma lesão durante a semana, tudo mais, a minha impressão é que vai ser algo assim. Putz, eu não gosto não de são de 3, se for 3 zagueiros, e daí o Enzo e o Cedric, que são mais defensivos, e 3 volantes, o São Paulo precisa, como é que vai criar chance aí de gol, né? É tudo nas costas do Marcos Antônio, daí ele não vai aguentar armar esse time sozinho. Eu acho que esse é um jogo para o Rodriguinho. Eu acho que a substituição dele, viu, Alês, no meio, no intervalo, indica que ele vai para o jogo. O Gabriel... É um bom argumento esse. O Gabriel coloca aqui, ó, que não pode esquecer o jogo aéreo do Arboleda para sair um gol numa bola parada, viu, Maurício? Sim. Bom, vamos torcer. Enfim, eu acho que fazer uma conjectura de qual vai ser o time, mas a tendência, né, até mesmo pela postura, né, quando ele entrou ontem, já entrou rasgando, né, Enzo Dias é um monstro, ele tem que jogar todos os jogos do São Paulo, começar como titular. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Oscar tem boas possibilidades de ser titular do São Paulo na partida contra a LDU, ou melhor, condições ele terá. Ficará a cargo agora do técnico Hernan Crespo se vai ou não escalar-o entre os titulares.
A gente já tinha conversado aqui, uma informação que a gente tinha, né, no início da semana, era de que o Oscar teria condições de 45 a no máximo 60 minutos de jogo. Mas, conforme a sua evolução durante os treinamentos, e mais uma vez ele treinou normalmente com os demais companheiros nessa terça-feira, a expectativa de fazer o mesmo nesta quarta. Hoje, né, a partir das 10 horas, o São Paulo começa o seu treinamento no Super CT e a expectativa é do Oscar treinar normalmente, novamente, e estará em condições de atuar 90 minutos contra a LDU. Aí é óbvio, o que vai faltar para o Oscar será ritmo de jogo. Ele não joga desde o confronto contra o Corinthians, a gente está falando de um pouco mais de 2 meses. Então ele, obviamente, sentiria, né, essas questões de falta de ritmo, mas ficará a cargo agora do técnico Hernan Crespo. Né, o camisa 8 é o maior salário do elenco, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Pode ser que ele entre os titulares ali e o Crespo opte por tirar o Rodriguinho, ou pense numa formação diferente para colocar o próprio Oscar, para ter um pouco mais de criatividade no meio-campo. Mas garanto para vocês, fisicamente o Oscar está tinindo. Inclusive foi essa aspa que foi me dita. Ele está tinindo, e uma das pessoas que a gente conversou na nossa apuração. Então o Oscar terá condições de jogar toda a partida contra a LDU, ficará a cargo agora do técnico Hernan Crespo, se ele vai ou não ser titular. Agora, o que o Crespo está pensando, o que está passando na cabecinha do Crespo, aí eu já não tenho essa informação, e também não tem essa informação lá se ele está treinando entre os titulares e tudo. Eu sei que ele está treinando e está treinando super bem. Ele se recuperou das 3 fraturas, das três vértebras, né, da parte da coluna, ele está 100% recuperado disso, não reclama mais de dores, né, inclusive nos treinamentos ele tem muitos choques e tudo, ele não tem reclamado zero, se queixado zero de qualquer tipo de incômodo, o que é um ponto positivo, porque se ele tivesse sentido ali alguma coisa no treino, um incômodozinho que seja, no jogo isso poderia se agravar, porque o adversário vai chegar pancando, né, vai chegar de um ritmo mais forte, então, mas isso não aconteceu com o Oscar está 100%, está tinindo, e aí ele estará 100% disponível contra a LDU. Aí agora vai depender muito das escolhas e do que quer o técnico Hernan Crespo, se ele vai ou não entre os titulares. Mas você sabendo dessa informação, o Oscar está 100%. A única coisa que falta é ritmo de jogo. É o maior salário do elenco. É um dos mais talentosos deste grupo para a visão de jogo. O cara realmente, para armar jogadas, é sensacional. Você iria com o Oscar entre os titulares ou você acha que o Rodriguinho, por exemplo, inclusive eu acredito nisso, que o Rodriguinho fez por merecer hoje ser titular do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Luiz Gustavo também pode aparecer no banco de reservas contra a LDU. Lucas Moura estará, 100% cravado, podem me cobrar depois. Lucas Moura estará no banco de reservas contra a LDU, ele será uma opção, ele pode jogar ali algo em torno de 15 a 20 minutos. O Luiz Gustavo também está bem, ele pode inclusive atuar ali por volta de 45 minutos também, né, em termos de condições. Acredito até que ele nem jogue, a depender ali, se ele for realmente para o banco de reservas, a depender das circunstâncias do jogo, se você precisar, tá ganhando de 3-0 e aí quer segurar um pouquinho o jogo, tá ganhando de 4-0, tá se classificando, seria um sonho, né? Aí você põe o Luiz Gustavo para voltar, para ter ritmo de jogo e tal, mas ele está bem fisicamente, está treinando normalmente com o grupo, vai depender muito agora das escolhas do técnico Crespo, né? O Luiz Gustavo tem uma liderança muito grande dentro do plantel, o Crespo respeita muito isso e tem gostado muito do que tem visto do Luiz Gustavo em termos não só de vontade e qualidade com a bola no pé, mas também na sua personalidade perante o elenco. O Crespo já identificou que ele é a maior liderança junto ao Lucas Moura hoje dentro desse grupo, aí tem outros como o Calério, o Luciano que também são importantes, lideranças que se criaram ainda mais nessa temporada como o próprio Cédric Soares e o Alan Franco, mas que o Luiz Gustavo ele terá condições, tá? Ele tem treinado com o grupo normalmente desde sábado, treinou também na segunda-feira, na terça-feira e nesta quarta-feira também deve treinar normalmente. E aí vai depender muito a cargo do Crespo. Se ele falar, cara, vou levar o Luiz Gustavo para o banco, quero ter ele como opção, acho que vai ser importante para o grupo, eu vou colocar ele para jogar. Aí ele pode aparecer no banco de reservas. Condições eu garanto para vocês que ele estará. Ele pode ser relacionado já, está se sentindo muito bem depois da sua recuperação do tromboembolismo pulmonar, né? Já parou com a medicação, já está treinando com o grupo, então, e tem evoluído dia após dia, isso que é o mais importante. Ele tem contrato até dezembro deste ano, então caso ele queira ficar no ano que vem, estender um pouquinho os planos dele iniciais,
era de se aposentar ao término dessa temporada, mas ele perdeu grande parte dela por conta de toda essa situação, então vai depender muito dessa situação de diretoria de Luiz Gustavo, o que eles querem para a sequência da carreira do atleta, mas pelo menos contra a LDU ele estará em condições. Eu conhecendo ali do que eu pouco conheço de São Paulo, de vestiário, de tudo, eu levaria o Luiz Gustavo para ficar no banco de reservas, porque ele é um jogador que tem uma liderança muito ativa dentro do grupo, e acho que ele estando no banco de reservas, estando no vestiário ali, no intervalo de jogo, antes na prévia, acho que ele vai ser uma voz de liderança muito ativa ali nos bastidores, e acho que ele poderia ser importante nesse cenário. O lado mental também tem que ser e será muito importante para o São Paulo conseguir reverter essa situação contra a LDU, e se tudo der certo, passar para a próxima fase da Copa Libertadores. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E o tempo de recuperação do Luan, ele que teve uma lesão constatada, em quanto tempo ele pode retornar aos gramados? Te respondo, a previsão é de 1 mês e meio. O Luan, ele teve uma lesão na parte do adutor da coxa, na parte direita do adutor da coxa. O adutor é a parte interna aqui da coxa. Ele fica bem próximo ali à virilha, por exemplo. Ele está na parte interna, inclusive nesta quarta-feira, né? Quartou o dia de perna, treinarei ali, farei um exercício por adutor e tal, é importante, fortalecimento, também para corrida, eu faço corrida e tal, então é super importante. Mas voltando ao que interessa, sobre o Luan, ele se lesionou na partida contra o Santos, né? Ele começou entre os titulares, foi capitão, inclusive, pela primeira vez como jogador de São Paulo, se emocionou muito, ele ficou muito feliz com isso. O lado triste realmente foi essa lesão. Ele, no segundo tempo, né? Ali no meio do segundo tempo teve um lance que ele foi sozinho, né? Ali no meio campo, ele caiu meio feio e tal, foi ali que ele sentiu essas dores no adutor da coxa. Ele passou por exames de imagem que realmente constataram ali uma contusão. O São Paulo não trouxe detalhes dessa lesão, tá? O São Paulo só divulgou que houve uma lesão no local, mas sem dar detalhes de qual tipo de lesão, realmente qual que foi o tempo de recuperação, a gravidade, se foi grau 1, grau 2, não explicaram nada, mas do que a gente consegue de apuração, a previsão do retorno do Luan é para novembro, então 1 mês e meio ali para ele retornar aos campos. Uma pena, né? O Crespo perde mais uma opção dentro do seu plantel, desse elenco que já é curto, que já tem poucas opções, ele perde uma opção que é importante. O Luan vinha participando numa rotatividade dentro do elenco, também é um jogador que mostra uma voz ativa, mostra uma liderança importante perante o grupo, principalmente aos mais jovens, é um jogador que estava feliz, estava, né, transparecendo ali a sua alegria e também a sua liderança, passou por maus bocados e tem usado a sua vida, as suas lições de vida também para ser uma peça importante ali dentro do grupo como uma liderança, mas infelizmente vai ficar de fora. Garanto para vocês que o Luan estará no confronto contra a LDU, mas estará ali nos bastidores, no vestiário, vai estar ali, pode aparecer ali no campo para assistir ali o aquecimento dos atletas, mas em condições de jogo, infelizmente, ele não estará. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Então, o time, em dúvida aqui no gol, Rafael, e aí te pergunto, qual seria a sua zaga para essa partida, Raí? A mesma da ida, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Você ainda manteria a zaga? Sim. Boa, perfeito. Ferrarese aqui, então. No jogo que você vai se lançar, você precisa de velocidade para defender um momento ou outro que a LDU foi escapar. E esses 3 são os zagueiros mais rápidos que o São Paulo tem hoje. O Tolói não tem, assim, não tem velocidade. Algo que a gente falava, né, Raí? Até para assim, te perguntar. Assim, muita gente falou do posicionamento do Alan, que é o convencional, mas que para o jogo de ida, para muita gente, ele ficou isolado da marcação com Arboleda e Ferrarese assim, batendo cabeça. Você mudaria algo no posicionamento ou segue com o Arbo centralizado e com o Alan pela esquerda? Eu não acho que eles bateram cabeça não, Gabi. O que aconteceu, eu até fiz um vídeo lá num outro centro de custo que eu trabalho, analisando o jogo e o gol inaugural especificamente. Eu vou tentar explicar rápido e de uma forma que fique fácil de compreender. Da forma que o São Paulo joga, marca com os encaixes individuais, lá cada um pegando o seu, você tem as referências individuais. Quando o adversário vem para o jogo com mais mobilidade em alguns momentos, esses desencaixes eles podem acontecer por vários motivos. Se você tem, por exemplo, ali do lado esquerdo, que foi o que aconteceu, né? Do lado esquerdo tinha o Enzo e o Marcos Antônio. Então, eles estão programados para marcar o Enzo, um dos meio-campistas, o ala oposto, o Enzo, e o Marcos Antônio, o meia oposto. Se você coloca um jogador a mais, já causa um desequilíbrio, porque você tem 3 contra 2. Alguém vai ter que sair do seu lugar para ir marcar aquele jogador que encostou por ali.
que foi o que aconteceu em um pedaço do lance do primeiro gol. Um outro aspecto no lance do primeiro gol foi a falta de pressão contra os zagueiros adversários. O Rigoni, por exemplo, no lance do primeiro gol, ele fica contemplando assim o jogo, sabe? O Luciano até volta para fechar ali o lado direito, mas o Rigoni não, ele fica ali e tal. E quem dá o lançamento é o zagueiro, que dá o lançamento para o lance do gol, né? O gol sai do ala, do lado esquerdo, e quem dá o lançamento é o zagueiro. Um outro aspecto que aconteceu, e foi o que gerou o espaço onde o lateral infiltrou. Tem ali um vacilo do Cédric? Tem, mas tem um outro aspecto. A LDU naturalmente joga com 2 atacantes. Acho que é Medina e o outro é o Alzugaray. Ele joga com 2 atacantes e 3 no meio campo. O Vidjamil, o Grueso e um outro que eu não me lembro o nome agora. No lance do gol, o Vidjamil passa da linha do meio e aí eles enfiam 3 caras dentro da área. 3 referências. E aí o São Paulo tem 3 zagueiros, então ele tem que encaixar 3-3. Isso quebra a sobra. Porque quando você tem 2, sobra 1. Se o Alan Franco sai para marcar 1, você tem a Arboleda e o Ferrarese. O Arboleda pode sair, o Ferrarese vai sobrar. No lance do gol especificamente, não. Você tem 3 contra 3, então o Ferrarese ele tem que sair da posição dele de sobra, porque a jogada é lá do outro lado, então ele sobra aqui do lado direito. Ele tem que sair da posição dele de sobra, e aí isso gera um 1 contra 1. E aí, claro, se soma esse aspecto, o vacilo ali do Cédric, né? Que ficou dando uma panguada ali e o cara acelerou, infiltrou e marcou o gol. Então, eu acho que o lance do primeiro gol ele tem vários desencaixes e ele tem muito mérito do adversário também, embora tenha tido erros defensivos do São Paulo. No restante do jogo, eu não vi assim, vacilo, desarranjo, desacerto. Depois você tem erros individuais, o que não é coisa de posicionamento. O lance do segundo gol é um passe errado do Ferrarese que gera o gol. Ele tem o Pablo Maia numa direção, ele tem o Pablo Maia aqui nessa direção, ele toca a bola para cá. Aí o Pablo Maia precisa ajeitar o corpo, a hora que ele vai se ajeitar, ele já não tem mais como voltar. Aí ele perde o duelo, o Arboleda está desequilibrado, perde também o duelo e aí sai a finalização. Ali é um lance que sai por conta de um erro de passe. Então eu não acho que tenha tido problema de posicionamento, minha visão sobre o jogo. Então eu não trocaria os 3 nesse jogo especificamente, eu manteria eles. Acho que os 3 também reúnem essa característica da velocidade, que é importante para esse jogo. Você vai jogar todo lá em cima. Se você tomar um contra-ataque, você precisa de zagueiro rápido. O Arboleda é um zagueiro rápido. Ele errou no primeiro jogo, mas ele é um zagueiro rápido. O Ferrarese é um zagueiro que tem velocidade também. E o Alan Franco é o melhor dos 3 já há bastante tempo. Então eu não trocaria nenhum deles, nem pelo Sabino. Eu acho um zagueiro bastante limitado. E nem pelo Tolói, que para mim está muito pesado ainda. Pode ser que ele recupere, recondicione fisicamente, o que eu tenho um pouco de dúvida, porque ele já estava muito pesado na última temporada dele na Atalanta. Eu até fiz lá no meu canal um vídeo falando sobre a chegada dele, o encaixe e tal, e usei alguns jogos de exemplo. Tem um jogo contra o Milan, que foi o jogo que ele jogou mais tempo na segunda metade da temporada. Ele foi reserva na Atalanta a temporada passada inteira. Esse jogo contra o Milan, por uma lesão ali, ele joga um pouco mais de tempo. Acho que ele joga 40 minutos nesse jogo, 30, alguma coisa assim. E, cara, foi um jogo que ele não achou nenhum jogador de ataque do Milan em nenhum momento do jogo. Ele não achou o Rafael Leão, não achou o Pulisic, não achou nada. Assim, um terror. E a Atalanta até ganhou esse jogo por 1-0. Mas ali eu até compreendo que tinha um contexto do cara estar sem ritmo de jogo, que é algo que se aplica para o momento, né? Ele fez 2 jogos desde que ele voltou ao São Paulo, então eu não arriscaria ele nesse jogo, não. Eu deixaria ele... eu iria aprimorando para quem sabe no mata-mata seguinte, se o São Paulo passar e for o Palmeiras ou for o River, aí beleza, você tem um cara mais condicionado, com mais ritmo, aí pode ser que ele esteja mais encaixado, né, ao time e possa ser o titular. Então eu não faria mudanças na zaga para esse jogo, principalmente para contar com o elemento da velocidade, que eu acho que nos poucos momentos em que o São Paulo for atacado, esses jogadores vão ser muito importantes nesse sentido especificamente. Eu vou discordar de um ponto, e tem até uma enquete para a galera assim, dar o seu voto, tá? Eu acho que tem uma alteração que é quase que essencial para mim para esse jogo, que é colocar o Sabino no lugar do Arboleda. Para mim é o que eu faria de cara, assim, porque eu acho que ele ajuda na construção do jogo também. Ele tem bola aérea, assim como o Arboleda faz os seus gols, ele também. Ele fez um gol contra o Tajeres, né, Raí? Acho que foi o jogo contra o, enfim, clube argentino em casa, né, que ele faz Foi o gol o primeiro de cabeça, gol. mas acho que ele construindo o jogo, para mim, é muito importante para esse jogo, né, para essa circunstância da partida. E aí entra o ponto de discussão, né? Ferrarese ou Rafael Tolói.
eu falei na última live e falo de novo, eu iria com o Rafael Tolói, mas entendo que ele tá, de fato, precisando condicionar um pouco mais fisicamente. Mas assim, por que eu iria de Rafael Tolói? Porque eu acho que o Ferrarese, em jogos desse tamanho, e aí eu venho falando isso já há um tempo, e eu sei que ele tem jogos que ele vai, assim muito bem, né? Ele consegue ajudar muito o time. Mas eu pego aqui o histórico recente. Náutico nos aflitos, jogo controlado, expulsão para os caras, a gente bem no jogo. Ele vai dar um carrinho bobo, cartão vermelho, fica de fora e quase atrapalha a vaga do São Paulo, mas é que o Náutico realmente assim, não tinha time para buscar aquele placar. Mas em um jogo maior isso pode custar caro. E foi o jogo contra o Atlético Nacional, que não assim custou caro por uma outra circunstância também. Porque ele fez 2 pênaltis em um mesmo jogo de oitavas assim, da Copa Libertadores fora de casa. Então, para mim, é grave, né? Isso passou batido porque a gente classificou, mas não dá para normalizar o cara fazer 2 pênaltis da forma que ele fez. E o jogo contra a LDU, ele está banado, errando passe e tudo mais. Eu acho que em certos jogos você tem que tomar certas escolhas. E eu acho que com o que vem apresentando o Ferrarese nos últimos jogos de mata-mata, e aí não vou nem colocar na súmula aqui os jogos pela Venezuela que ele teve, de jogos importantes, né, pela Copa, pela eliminatória da Copa, né, jogo contra a Argentina dele foi péssimo, o jogo também contra a Colômbia foi péssimo também. Eu acho que eu faria essa mudança de colocar o Tolói, mas entendo que não é que ele vai comprometer o jogo, mas eu faria essa mudança, então, né, de colocar o Tolói pela direita, mas um ponto que eu acho essencial cara, colocar o Sabino pela construção. Você acha que ele agrega menos do que o Arboleda para esse jogo, Raí? Tá fechado aqui. Sim, acho que sim. Eu acho que dos zagueiros que o São Paulo tem à disposição, ele é o que tem mais limitações no meu ponto de vista. E também é um dos que tem assim, piores números dos defensores, né? Se a gente for olhar, eu peguei até aqui uma métrica de números dentro do Campeonato Brasileiro. De números no Brasileirão, dos 4 zagueiros que mais jogam, ele é o zagueiro com a porcentagem com maior erro na porcentagem de passes. O Arboleda tem uma porcentagem melhor, o Alan Franco tem uma porcentagem melhor, o Ferrarese tem uma porcentagem melhor e o Tolói tem uma porcentagem melhor. Jogou menos partidas, então nem estou levando em consideração. Se a gente for olhar bolas longas, lançamentos, ele tem uma porcentagem pior em lançamentos que o Juan Tressoldi, que jogou poucas partidas também no Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu acho que 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Então também não vamos considerar. Mas ele tem uma porcentagem de lançamentos pior que o Alan Franco, pior que o Ferrarese, pior que o Arboleda. No número total de passes também, ele está muito próximo do Arboleda. Ele jogou muito mais jogos do que o Arboleda. Sem contar aspectos defensivos de fato, né? Roubadas de bola, enfim. Nos números, que não explicam tudo, o Oscar tem condição, eu acho que depois de ter treinado uma semana inteira, sem restrição alguma, tem condição de jogar alguns minutos. Mas vai lembrar, ele está há 2 meses sem jogar futebol, desde que saiu machucado contra o Corinthians. O Lucas está há 1 mês sem jogar futebol, desde que pós-Atlético Nacional do Medellín voltou a sentir o joelho, ainda fez uma cirurgia. E treinou uma vez só, né? Agora, aí tá, pesa, tem tanta coisa envolvida com esses 2 nomes, né, no ano do São Paulo, né, Tino? São os 2 mais caros, os 2 que nunca estiveram à disposição, os 2 sempre ausentes, os 2 não sei o que lá, podem jogar juntos ou não, blá, 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 blá. Que na hora decisiva o time tem que subir a montanha que você falou, eles não estarem à disposição seria outra grande frustração. Essa é uma situação. A outra é o técnico definir se isso para ele é interessante ou não, em todos os aspectos, se eles podem ser importantes ou não. O Vessone sempre fala, porque o jogador não quer ficar de fora. O Ronaldo Fenômeno não quis ficar de fora na final da Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo e entrou sem condição de jogo, foi 3-0 para a França. Né? O Zagallo, a gente lembrou dessa história hoje. Isso. Chegamos lá na coletiva, pós 3-0 para a França. O Zagallo informa, vocês não sabem exatamente o que aconteceu, mas o Ronaldo teve uma convulsão, ele fez exames no hospital, não veio com a gente aqui, ia jogar o Edmundo, na hora H ele voltou do hospital e chegou para mim e disse que quero jogar e o médico tinha liberado. Você, o que você faria? A imprensa brasileira quer matar o Zagallo. Você escalaria ou não? Se o Ronaldo Fenômeno quer jogar.
O Lucas não é o Ronaldo Fenômeno, nem o Oscar e não é a final da Copa do Mundo. E mesmo... Então, assim, o que eu estou querendo dizer, a voz do jogador ela não pode ser... A opinião, a vontade não pode ser imperativa. Nunca. É o que eu sempre falo. Nunca. Ela conta, mas ela não pode ser imperativa. O Vessa pensa o contrário. Por mais que o jogador seja importante no clube. Por isso que eu dou o exemplo do Ronaldo Fenômeno, que era o melhor jogador do mundo. Então, eu acho que o Crespo tem que ter a sapiência de filtrar. O cara quer... Evidentemente o Lucas quer jogar. O cara voltou para o São Paulo para jogar a Libertadores. O ano passado ele perdeu o pênalti contra o Botafogo. Depois, evidentemente, o Oscar quer jogar. Agora, o técnico tem que saber, se ele levar os dois para o banco, sobretudo o Lucas, sem condição mínima, ele vai ouvir a arquibancada pedindo o Lucas. E ele tem que saber se o Lucas pode jogar alguns minutos. Contra o Atlético Nacional, o último jogo do Lucas, ele entrou na parte final mal. Mal, né? Mas ele foi o primeiro cara a pegar a bola e eu bato o pênalti. Não é que ele não contribuiu bastante. Porque na hora H, com 60 mil, tendo que bater o primeiro pênalti, ninguém quer bater, velho. O Neymar não quis, né? Faz a diferença. O Neymar não quis na Copa e bate pênalti muito melhor que o Lucas. Então, essa é uma situação. Por exemplo, ter um desses caras para... Mas, Arnaldo, se tiver 1-0 pro São Paulo, faltando 20 minutos, tem que pôr todo mundo. Ok, isso sim. Não, pôr todo mundo... Então, essa é outra discussão. Os dois juntos. Pô, ainda. Não, os dois sem condição alguma. Dá 1-0, velho. É assim, ó. De começo de jogo, 2 de 10 de linha, 1/5 dos jogadores voltando... Nem pode mais. Não dá. É impossível. No futebol de hoje é impossível. Mas eles são bons, mas é impossível. 2 sem ritmo de 10 de linha é muita coisa. Ter os caras no banco, obviamente, vai ser importante. Aí o treinador vai ter que entender a arquibancada. Vai começar a encheção de saco, talvez no final do primeiro tempo, se a coisa não estiver caminhando tão bem. Já começa... O São Paulo está totalmente focado no duelo das quartas de finais da Libertadores. No entanto, fora dos gramados, a diretoria segue trabalhando para fortalecer cada vez mais o elenco de Hernan Crespo. Desta vez, um jogador do Mineiro está na mira do tricolor, com contrato somente até o final de 2025 com a equipe mineira. O lateral gringo Saravia entrou na mira do soberano para a temporada de 2026. O Atlético deseja prolongar o vínculo, mas o SPFC entrou na parada. Confira a apuração do canal Eu Acredito, que foi também noticiada pelo portal Nação Tricolor. O SPFC ofereceu 2 ou 3 anos de contrato para ele, com salário maior do que recebe no Galo. Um desfecho oficial ainda não foi decidido por ambas as partes. O atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe ao redor do mundo e o tricolor sonda a situação de perto. E aí, torcedor, você acha que Saravia seria um bom reforço para a próxima temporada ou São Paulo deve preparar melhor suas joias de Cotia para o próximo ano? Comente aqui embaixo a sua opinião e também deixe nos comentários se você acha que Lucas e Oscar devem ser relacionados para a partida contra a LDU.